Sentados mesmos, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 3. E agora sim, nós vamos embasar a mensagem nesse texto e... Quantos já abriram ou anotaram? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Vamos ler só esse versículo, vamos orar e ser guiado naquilo que Deus vai nos ministrar. Amém? Diz assim, ó. Pois nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. A ênfase que eu quero dar é: somos cooperadores de Deus. Você pode repetir essa frase? Encontrou 1 Coríntios 3, 9. Diga assim: eu sou cooperador de Deus. Agora eu vou pedir para você dizer uma segunda frase, que é o tema da nossa mensagem, e aí depois a gente vai orar. Essa segunda frase é a seguinte, repita comigo, diga assim: se eu não atrapalhar, vai dar tudo certo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te reconhecer. Obrigado por esse novo tempo. Obrigado porque o Senhor já ministrou o suficiente a nós para administrarmos as mudanças com maturidade, Pai. E sempre é possível voltar atrás quando a sua mão dá outra direção, sinaliza outra coisa. Nessa noite nós queremos, Pai, humildemente nos colocar debaixo da influência da sua palavra, considerando o interesse que o Senhor tem de nos ministrar. Eu, como pregador, como ministrante, como canal, instrumento, que é a única coisa que sou nessa noite, eu peço que o Senhor me dê a habilidade de ser preciso, de fazer isso num tempo que não seja longo e de usar as palavras certas, Pai, em nome de Jesus, e ir apenas até onde o Seu Espírito guiar para essa noite. E eu quero, Pai, me unir a Ti, porque a Sua palavra diz que aqueles que Te recebem é um Espírito contigo, me unir a Ti para que a Sua vontade, no que diz respeito à palavra, ela se estabeleça nessa noite. Pai, o meu papel é esse, de falar, de buscar a sensibilidade, de saber aquilo que o Senhor quer ministrar. Eu oro que o Senhor faça descer ao coração de cada um. Que o Senhor traga, Pai, o nível de despertamento que o Senhor quer através dessa palavra, para que a gente não adie, não atrase e nem dê mais desculpas, Pai, para a nossa própria vida, mas que a gente possa avançar no seu propósito. Trate de forma personalizada. Faça com que, Pai, eles possam descentralizar de mim e entender que, apesar de ser eu, que tenho continuamente pregado a eles, e o Senhor quer que eles ouçam essas coisas hoje e entendam essas coisas hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, o nosso texto base, porque nós somos cooperadores de Deus, e aí o Senhor me guiou para fazer essa introdução, que eu acredito que ela já serviu mais ou menos para lhe centralizar naquilo que Deus quer tratar. Sobretudo, entendamos, amados, que embora a igreja seja um ajuntamento coletivo, Deus tem a capacidade de, na coletividade, tratar de forma específica, personalizada. Então eu sei, amados, que quando alguém está pregando a palavra, seja eu ou outra pessoa, algo é para mim. Se não for tudo, alguma coisa é. E quando eu digo que se não for tudo, é porque mesmo que a gente passe 1 hora ouvindo uma mensagem, a gente não vai pegar tudo que foi dito naquela 1 hora. Mas se você tiver ligado uma coisa que for dita e você pegar, aquilo ali vai fazer uma diferença. E o que o Espírito tem mostrado ao meu coração tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer. A diferença, o resultado, não é em relação àquilo que a gente está ouvindo, mas é em relação ao que eu faço com o que eu ouço. Está comigo? Por isso que o texto que me veio foi: de Deus somos cooperadores. Aí quando a gente vai para os nomes de Deus, os nomes que definem Ele, tem um que é El Shaddai. El Shaddai tanto é mais que é todo poderoso, como mais que suficiente. Então quando a gente pega todo poderoso e mais que suficiente, e um texto que diz somos cooperadores, aí você vai entender que a questão não é a ausência de poder. Alô? Quantos vocês estão entendendo? Você acha que falta poder para fazer? Não. Você acha que falta interesse de Deus para fazer? Não. Então o problema não é falta de poder, porque Ele é o Shaddai. Ele é todo-poderoso, Ele é mais que suficiente. O que falta é cooperação. O que falta é discernimento. E a gente precisa entender isso, amados. A gente trouxe da nossa vida secular esse conceito aparentemente correto, que parece que engrandece a Deus quando a gente diz quando Deus quiser, Deus é poderoso para fazer. A gente sabe que é.
Só que o padrão da relação com Deus não é Ele trabalhando e a gente assistindo. Desde a salvação, que para mim é a coisa mais importante, é bom prosperar, é bíblico, andar em saúde divina é bom, é bíblico também. Agora, não adianta nada disso se depois a gente for para o inferno. Você concorda comigo? Então, a principal coisa é a nossa salvação, sim ou não? Mas até a salvação, amados, é algo que precisa de reciprocidade. Ele deu, porque eu não podia conquistar, Ele conquistou para nos dar, mas se a gente não receber, não acontece. É assim ou não, Igor? Texto mais conhecido de todo crente, até dos incrédulos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para salvar todo mundo, sim ou não? Sim, o texto diz isso. Só que tem uma condição. Ele diz, para que a todo aquele que nele crê. Então, diante de tudo que Deus fez, existe algo que nós temos que fazer. E isso não é uma mensagem sobre mérito, não. É porque a relação com Deus não é passiva, amados. A fé tem dois estágios. Tem fé em e fé para. O que nos salva é a fé em. Entende essas linguagens? O que nos salva é a fé em. Deus fez, através de Cristo, nós cremos naquilo e isso nos salva. Agora, para experimentar das coisas, não é só a fé em, porque a gente sempre está crendo em Deus. Se eu perguntar para qualquer pessoa, você crê que Deus pode fazer? A pessoa vai dizer, creio. Deus pode curar câncer? Sim. Deus pode fazer reviravoltas de quadros? Sim. Deus pode levantar mortos? Sim. Então não tem defeito nenhum em Deus, não tem problema nenhum, está tudo funcionando. Sim ou não? Agora, quantas dessas coisas estão acontecendo? Aí é para cada um pensar sobre sua própria vida. E exatamente a pouca manifestação, ou a fração de manifestação dessas coisas, amados, ela é exatamente por causa do que falta no outro lado da balança. E glória a Deus que nós já fomos iluminados. Não tem a ver com boas obras, não tem a ver com conquistar as coisas, não tem a ver com fazer coisas para ser salvo. Não, para ser salvo a gente precisa crer no que Cristo fez. Amém. Você está comigo? É a obediência de Cristo que nos salva. Agora, para usufruir dessa salvação, a gente precisa nos alinhar a isso e cooperar com Ele. Porque Deus não, diferente do que muita gente pensa, amados, Deus não invade. Soberania não é sinônimo de arbitrariedade. Quantos entendem o que é arbitrariedade? Vou explicar, não é subestimando sua inteligência, não, porque é uma palavra que não está no nosso cotidiano. Uma pessoa arbitrária é uma pessoa que faz as coisas por causa do que ela é, porque ela pode, e ela desrespeita completamente o espaço, o limite dos outros. Então, uma pessoa arbitrária, ela se vale da posição, existem patrões assim, chefes assim, e é por isso que Deus nem é chamado de patrão, nem é chamado de chefe. Ele é chamado de pai. Porque o arbitrário, ele desconsidera. O arbitrário, ele precisa se impor para que as pessoas capturem a ideia de que ele tem poder. Mas Deus não precisa disso. E Deus não impõe. Deus não manipula. Deus não tem revanchismo. Já que o irmão não deu oferta, ou já que faltou aquele coisa, já vou lhe pegar. Não, isso é doutrina de gente doida. Na verdade, as pessoas projetam em Deus o que elas são. Fulano não fez isso, eu vou me vingar. Aí acha que Deus... Amados, a Bíblia diz que Deus está no trono. O seu trono está estabelecido com base no seu caráter, na sua santidade. Ele não está oscilando, esperando o dia de se vingar de você. Porque um dia você... Não, isso é a gente que quer fazer. A gente que é infantil, que só consegue estar bem se as coisas estiverem acontecendo como a gente gosta. Mas Deus não tem esse problema, amados. Aí, nós estamos hoje debaixo de uma atmosfera, de uma palavra, porque a gente tem orado muito por isso. Eu, pelo menos, tenho orado muito por isso. Eu digo, Senhor, eu quero olhos dentro. E aí, essa linguagem é um pouco estranha, claro que é metafórica, mas o que eu estou querendo dizer é que, eu não sei você, mas eu preciso de discernimento. Deus tem tratado muito conosco sobre discernimento. Porque é ilícito, é injusto, inclusive, ele ter pago um preço tão alto
dando o que ele tinha de maior valor, que era o próprio filho, e eu e você viver capengando de queda em queda. Tinha 1900 e perdi a data, quando eu era criança, na igreja tinha uma música assim, tropeça aqui, cai acolá. Era um frevo, um carnavalzinho. Né, Igor? Eu sou péssimo na bateria, você sabe. E a música dizia que a vida era assim, tipo, a vida cristã era assim, tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e eita glória! A unção das rodinhas, né? O irmão não consegue se equilibrar, a unção do patinete, está sempre caindo, do patins. Não existe nada disso, né? Isso é uma linguagem de brincadeira minha. Mas não é isso que Deus quer para nós, amados. Ele quer continuidade, ele quer começo, meio e fim. Então, eu e você estamos debaixo dessa atmosfera de discernimento, porque uma coisa é você passar necessidade, aqui no Sul fala passar trabalho, né? Uma coisa é você passar fome, por exemplo, sentir fome porque você passa trabalho, porque você não tem recurso. Graças a Deus não é a realidade de ninguém aqui, graças a Deus. Uma outra coisa é você ficar com fome, tendo recurso, tendo comida, tendo tudo. Então, é esse despertamento que o Espírito está trazendo sobre nós. Eu quero desafiar você, despertar você, irritar você, se for o caso, porque às vezes o que a gente está precisando é de um pouco de ira. Nossa, essa mensagem não é bíblica. Pastor, você estava dizendo que a gente precisa de ira. Mas ira não é uma característica do diabo, não, sabia? Ira só é ruim quando é pela motivação errada e quando você despeja na coisa errada. Porque se ira fosse uma característica do diabo, Deus não se irava. Agora, a ira pode produzir coisa ruim, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas eu quero lhe irar. Esse pastor não me ama, ele quer me irar. Sim, eu quero. Porque tem coisas, amados, que a gente só faz quando a gente é sacudido. E eu preciso que o Espírito desperte a mim e a você para que a gente olhe para isso. O pregador não é seu inimigo, principalmente seu pastor. Ele quer o seu crescimento, ele quer o seu avanço. Amém. Glória a Deus. Agora a gente precisa discernir o que Paulo, por revelação, estava dizendo. De Deus nós somos cooperadores. Aqui Apocalipse 3:20, Igor, diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, se é uma conjunção adversativa. Se, entretanto, todavia. Para ficar mais simples a aula de português, é uma condição. Sem o cumprimento dessa condição, o restante da frase não acontece. O que seria o restante da frase? Seria Deus entrar. Não sei se você não precisa disso, mas eu preciso de Deus na minha vida. Quem precisa de Deus? Aleluia. Eu preciso. Só que essa ideia genérica que a gente tem de Deus, mas, por exemplo, Deus é onipresente. Quer dizer, Ele está em todo lugar. As pessoas acham que é como uma pedra que você tropeça nela. A presença de Deus tem dois aspectos. Tem essa presença disponível, que realmente está em todos os lugares, mas você há de concordar comigo, amados, que a onipresença de Deus não influencia o mundo, não. Ficou silencioso agora. Silêncio sepulcral. Porque se a presença de Deus estivesse tendo interferência direta no mundo, a onipresença, não aconteceria coisas como aconteceu agora ultimamente numa escola em Blumenau. É o que faz muita gente nem querer ser crente, porque elas culpam Deus, como se Deus fosse responsável pelos eventos que acontecem no mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que influencia o mundo não é a onipresença de Deus, não é o fato dele estar em todos os lugares, ou poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, o que influencia o mundo é a presença manifesta. E a manifestação de Deus acontece através da minha e da sua vida. A Bíblia diz que o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Alô, quantos estão entendendo? Então, por isso que nós começamos com esse texto. Na verdade, já começamos, já desenvolvemos. Não pense que eu vou ficar falando a noite toda aqui, que eu não vou não. Amém? Já ouviu a história do irmão que disse, a palavra hoje foi uma espada. Aí o cara disse, cortante, ele disse, não, chata e comprida. Então, eu tenho muito medo disso, né? Dos irmãos dizer que minha palavra foi
foi uma espada. Mas se você tiver com seu coração dobrado e sensível, entendendo, rapaz, Deus está me cuidando, Deus está... Acredite, amados, eu sou pastor há um bom tempo e eu sei disso pela prática. 75% do pastoreio de uma igreja acontece do púlpito. Os outros 25% é visitação, é oração, mas a maior parte é... Ou seja, ou a gente considera a palavra como Deus cuidando da gente, ou então a gente vai viver sempre arrumando desculpa. Eu queria ler com você Hebreus capítulo 2, porque eu quero ser muito breve hoje, porque eu penso que essa mensagem hoje ela vai ser só uma parte. Eu quero deixar você com vontade demais. Até aqui você está entendendo as coisas? Você percebe que isso é uma palavra de despertamento, que Deus está querendo nos tirar da passividade, da letargia, para nos colocar num ambiente de atividade, de resultado. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: por isso é preciso, eu estou lendo na NVI, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, preste atenção como a continuidade é interessante e sério. Diz assim: porque se a mensagem que foi transmitida por anjos provou a sua firmeza, de forma que toda transgressão recebeu a sua devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que é que essa palavra está dizendo para nós? Primeiro, ele começa a chamar a nossa atenção para a forma, Juliana, para a forma com que a gente ouve a palavra, para a forma com que a gente considera o que a gente está ouvindo. Amados, em nome de Jesus, nós não estamos mais naquele tempo de achar que a pregação é um número, e agora chamamos ao seu picadeiro, o pastor fulano, e ele vai fazer os malabares. Não é um número. Nossa, a pregação hoje foi boa, viu? Aplausos. Quantos estão entendendo? Não tem a ver com isso, irmão. Claro que nós temos as nossas preferências, né? A gente gosta de um jeito de pregação, mas é um serviço. É um serviço, é uma intervenção de Deus para provisionar algo que a gente precisa. Porque uma vida sem resultado, amados, pode produzir um nível de frustração que você abandona. E isso é bíblico. Provérbios vai dizer que o desejo adiado faz adoecer os ossos. 1 ano, 2 anos, não aconteceu. Aí você fica, foi Deus, foi o pastor, foi Lula, foi não sei quem, foi a esposa. Tem gente que pensa que a sua cruz é a esposa. Não, quando a Bíblia diz pegue a sua cruz, está falando sobre você morrer para você mesmo. Alô, você está aqui? Então esse texto começa dizendo, mas é o que Deus está falando conosco, comunidade Casa da Graça. Com que postura? Porque é tolice, amados, a gente está diante da palavra se não for com uma postura de praticar. Sabe o que eu percebo às vezes, amados? E eu quero que o Espírito Santo lhe ajude isso. A gente parece que ouve a palavra pensando na nossa forma de fazer. Parece que a gente ouve uma instrução pensando assim, eu estou recebendo essa instrução, mas eu vou fazer do meu jeito para mostrar que eu sei. Talvez seja isso. Uma palavra pastoral hoje, né? É de amor, de cuidar. Primeiro, eu disse a Maricela, eu tenho certeza, uma palavra tão simples, mas meu coração está... Porque eu sei que isso é Deus cuidando de nós. Sabe, amados, Deus é Deus de segunda chance. Você está comigo? De terceira chance. De quarta chance, quinta chance. Deus, Ele é longânimo. Quando a Bíblia faz referência para que a gente não fique abusando das chances que Deus nos dá, não é por causa de Deus, não é por causa de nós. E tem um texto em Provérbios que fala que pode ser, eu nem gosto de pregar essas coisas porque isso tem muita cara da lei, mas não deixa de ser, amados. A Bíblia, tem um texto que diz que a pessoa que é muito repreendida, não se posiciona, pode vir a ser quebrada sem conserto. Aí, claro, que se isso acontecer, as pessoas vão dizer, poxa, por que Deus fez isso? Ou como quase todo mundo diz, por que Deus permitiu? Essa é a melhor forma de culpar Deus. Porque não acontece nada se Deus não permitir. É a vontade permissiva. No seu caso,
termos que a gente usa para justificar coisas que nem estão na Bíblia, na verdade. Nem tudo que acontece, amados, foi Deus que permitiu. Nem tudo. Não, mas isso só aconteceu. Isso quer dizer o quê, pastor? Que Deus não está no controle? Amados, veja que às vezes algumas declarações nossas, ou elas não são verdade, ou então a gente vai ter que admitir coisas que não estão na Bíblia. Deus está no controle de tudo que acontece. Não. As coisas não fogem do controle dele. No que diz respeito a ele saber, a ele conhecer. Mas quando eu digo que Deus está no controle, essa palavra quer dizer que Deus está controlando. E não está. Deus não está controlando as coisas. Se Deus estivesse controlando as coisas, ele não deixava um cara entrar numa escola e matar 7 crianças, não. Se tudo que acontecesse fosse exatamente dentro do plano de Deus, Jesus não tinha ressuscitado Lázaro, não. Porque ele tinha cumprido os dias dele e Jesus não ia desfazer algo que Deus fez. Se tudo que acontecesse fosse tudo o resultado dessa orquestração de Deus, como as pessoas pensam, mas Jesus não teria repreendido as tempestades. Você não vai ver nenhuma vez Jesus, que tempestade abençoada que Deus mandou. Não, ele diz, fale com ela, repreenda. É uma coisa aparentemente natural, mas tem uma ação espiritual por trás, a gente precisa se acordar, entender. O que a gente está fazendo com o que a gente tem ouvido? O texto diz, atentemos sem futuro, irmão. Às vezes a pessoa diz, pastor, você é louco, mas eu preciso lhe despertar para isso. Vira a igreja, vira a igreja, vira a igreja, vira... Sem ter a proposta de permitir que a palavra lhe molde, sem ter a proposta de se alinhar àquilo, é tolice. E vai chegar uma hora que a gente vai cansar. Não é isso que Deus quer para nós. Então, que Deus ministrou ao meu coração, e eu estou tentando ministrar ao seu, porque isso foi quando eu estava orando sobre essa mensagem, então é para você também, não é só para mim. Amém? Você entende isso? É que a gente, mesmo sem afirmar, Graça, parece que a gente acredita no destino. Como os gregos antigos, o destino é um Deus, ninguém pode mudar. A gente acredita nessa coisa passiva. Tem outra palavra que define isso, não é passiva, é determinista, uma coisa assim que fatalista. Pronto, encontrei a palavra. Fatalista, você entende? Tinha que acontecer. Não, amados, a dinâmica que o Espírito quer ministrar ao nosso coração é que, considerando o que Deus já fez, você sabe o que Deus já fez? O mundo estava perdido, ele enviou salvação. O mundo estava doente, ele enviou cura. Então, se a gente considera essas coisas, você vai perceber que tem algumas orações nossas que se tornaram obsoletas. Senhor, me cure. Obsoleta. Isso é uma heresia. Não, não é uma heresia. É como se eu estivesse dizendo, Deus me dê unhas. Ele vai dizer, para botar em cima dessas daí, porque eu já lhe dei. Às vezes a gente precisa falar com todas as letras para a gente entender. Então, aqui é uma reunião, Deus com seus... Você sabe o que quer dizer igreja? Senado. São pessoas nomeadas. Eclesia, a palavra grega que a gente usa apenas a definição que é conveniente para nós, que é chamados para fora. Não, na verdade é convocados para uma missão. Convocados para compor um governo. Então a gente está aqui nessa reunião parlamentar, onde Deus está falando com os seus governantes, porque a Bíblia diz que ele é rei dos reis. Você é rei e sacerdote. Amém. Glória a Deus. E ele está dizendo, é assim que funciona, e você e eu temos que despertar para entender, isso é comigo, porque senão, amado, é religião, e religião é fraco. Das piores coisas que existem no mundo é religião, instituição. A minha é boa, a sua não presta, só divide, só segrega, e Deus não está nisso, não. Isso só está na cabeça dos homens. Estranho hoje, né? Porque se a mensagem transmitida pelos anjos provou a sua firmeza e toda
transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa palavra aqui não tem um contexto punitivo. Não está falando sobre se a gente negligenciar, alguém vai... Não, ele está falando, se eu não despertar, o que é que eu... Não é Deus que está fazendo, é o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que vai acontecer com a minha vida? E lembrando, amados, que nessa aliança, nessa parceria, vou usar a palavra que o texto forneceu, nessa cooperação, a minha, a sua parte, amados, é a mais leve. A minha, a sua parte, por incrível que pareça, irmão, a vida cristã envolve fazer coisas? Envolve tomar posições, sim, porque isso é fruto da sua salvação. Mas a gente não vai conseguir fazer nada que antes a gente não tenha crido. A principal coisa é crer. Com que ouvidos a gente tem ouvido a palavra? Com o ouvido passivo de espectador? Ou você para dizer assim, rapaz, Deus está tratando comigo? Porque às vezes eu tenho a impressão, amados, que a gente administra a palavra como se fosse uma coisa que anda junto, mas que não tem efeito, não. Aquilo não é para mim, não. Não é para eu fazer, não. Deus não está ministrando a minha vida, não. Então, eu disse, eu não creio, a Bíblia não me dá respaldo para crer em fatalismo, em destino, não. O que a Bíblia mostra de forma muito clara é que o mundo herdou um destino, diga-se de passagem, separado de Deus, e Deus provisionou o retorno disso, fazendo exatamente o que a gente não podia fazer, que era pagar o preço para que a gente fosse novamente predestinado, que algumas pessoas entendem errado, mas é destinado de antemão à direção certa, e agora a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com isso. Porque senão a gente vai passar a vida inteira dando desculpa. A gente vai passar a vida inteira culpando pessoas, igreja, pastor, marido, cidade. E alguns têm a petulância de culpar Deus. Que eu estou certo, mas Deus falhou comigo. Não, pastor, eu acredito que nunca ninguém disse isso. Talvez não com essas palavras, mas quando a gente diz, porque Deus deixou, porque Deus permitiu, porque Deus não sei o quê, quase... por trás dessa declaração, a gente está dizendo, Deus, a responsabilidade da minha vida é sua. E se a responsabilidade da minha vida fosse de Deus, e a sua vida, a responsabilidade fosse de Deus, Ele não tinha lhe dado vontade, não. Decisão, não. Então nós estamos aqui para aprender, e eu já estou encerrando, porque bem que eu disse a você que não ia dar para falar hoje, e eu não vou lhe cansar. Você está debaixo de uma unção de despertamento para saber, eu tenho que fazer algo com as coisas que eu tenho ouvido. Amados, às vezes a gente pensa que rebeldia, e eu já falei isso contando meu próprio exemplo para as pessoas não ficarem achando que eu estou metendo o dedo, a gente acha que rebeldia é só se voltar contra um pastor, é fazer... Não, amados, rebeldia é você ignorar a palavra. Você quer que eu lhe mostre um exemplo bíblico para você não pensar que eu estou manipulando as coisas? Quando o povo estava na iminência de entrar na terra, que foram 12 espias espiar, agora foi bem redundante, né? E eles trouxeram o relatório e disseram, é assim, é assado, são gigantes, a gente é gafanhoto, você conhece a história. E se levantou 2 homens de Deus, Josué e Caleb, e disse, ei, Deus já tirou deles a proteção, o maior está conosco, nós vamos comê-los como se fossem pão. Aí ele fecha dizendo, tão somente não sejamos rebeldes. Em relação ao que ele diz? Em relação à palavra que recebemos. A gente precisa dobrar o nosso joelhinho de humildade e dizer, Deus, eu tenho ouvido muita coisa, mas eu não tenho considerado. A verdade é essa. Eu tenho ouvido muita coisa, mas eu não tenho praticado. E é por isso que eu comecei com, de Deus nós somos cooperadores. Em nome de Jesus, quando eu digo não temos praticado, eu não estou falando sobre não pode isso, não pode aquilo. Não, eu estou falando sobre crer, a ponto de assumir a posição. E aí sim, amados, quando a gente se depara com a palavra, ela é um espelho, ela vai mostrar coisas. Você quer saber mesmo se você está crescendo espiritualmente? Tem dia que vai ser chato. Tem dia que vai doer. Quando você olha e diz, poxa, tem isso na minha vida ainda. Poxa, ainda não mudei isso aqui. Eu ainda não consegui lidar com isso. Porque é o Espírito lhe mostrando.
A palavra tem esse poder. O Brasil teve um homem muito famoso chamado Rui Barbosa, quem já ouviu falar? E ele disse, eu comecei a ler a Bíblia para encontrar os erros dela, e ela me mostrou os meus. Vai acontecer, porque é um espelho. Agora a gente precisa... essa palavra é sobre prática, amados. Deus está trazendo discernimento. Quando você começar a ver as coisas sobre você mesmo, não fique com raiva de mim, nem com raiva do pastor, do marido. Não, entenda, Deus tá me cuidando. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que se a gente não tem correção, então nem filho a gente é. As pessoas entendem que ser livre é poder fazer o que quiser. Mas ser livre é você decidir não fazer coisas que você pode fazer se quiser. Parece que eu estava filosofando, né? Mas, por exemplo, uma vez o cara chegou para mim, ele queria me ridicularizar. Ele disse assim, e aí, você não toma uma cervejinha, não? Eu digo, não tomo, não. E você consegue viver sem uma cervejinha? E aí, pega umas mulheres aí, umas coisas. Não, cara, eu não faço isso. Ai, não consigo não viver sem isso, não. Não consigo viver sem uma cervejinha, não consigo viver sem... Digo, engraçado, essa conversa começou você dizendo que eu era preso. Agora, se eu quiser tomar cerveja, eu tomo. Tem alguma coisa que me impeça? Não. Se eu quiser trair minha esposa, posso também. Eu não estou dizendo que é certo. Mas tem algo que me impeça de fazer isso? É uma pergunta. Tem? Não. Se eu quiser fazer, eu faço. Sim ou não? Volto a dizer, nem estou dizendo que é certo, nem estou lhe aconselhando a fazer. Eu estou lhe mostrando como foi minha conversa com aquele rapaz. Posso beber cerveja? Posso, mas decido não fazer. Posso trair? Posso, mas decido não fazer. Você disse que nem pode viver sem isso, nem pode viver sem trair. Então quem é o preso aqui de nós dois? Quem é o escravo? Vocês estão entendendo, amados? Então, o que o Espírito ministrou ao meu coração, e eu quero encerrar com isso, e é só o primeiro tópico, então eu vou pregar próximo domingo, continuando, é que dentro desse processo, para a gente sair dessa letargia que a gente está, a gente vai precisar fazer 3 coisas. E hoje eu vou falar só da primeira, porque eu não quero... Eu peguei 9h30, 8h30 e agora são 9 horas. Então, eu falei meia hora. Talvez eu fale mais uns 5 minutos aqui e pronto. Você está comigo? Amém. Então, uma coisa que a gente vai precisar fazer é desenvolver uma característica que talvez a gente não tenha desenvolvido ainda, que é de foco. Escreva aí, foco. Se você definir o seu foco, e eu vou lhe ajudar. Pastor, o que é foco? Foco é o que lhe interessa. Se você decidir o que é interessante para você, você vai perceber que as outras coisas não são. Então, você vai perceber o que é secundário e você vai deixar isso para lá. Agora, o que é que tem comprometido a nossa vida? É que nós verbalizamos coisas sobre foco, mas esse foco ele é negociável. Quantos estão entendendo? Porque, amados, se a gente não tem um foco, é muito fácil eu chegar em qualquer lugar e achar que podia ser aquele lugar ali o que eu tinha que ir. Quantos estão entendendo? Esse tipo de vida é um tipo de vida que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, o que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Qual é o avanço que eu quero ter na minha vida? Eu preciso definir isso. E aí, quando eu definir isso, eu preciso colocar isso numa instância de única opção. Porque se é única opção, eu não vou considerar as outras coisas. E eu começo lhe sinalizando, amados, coloque como foco inegociável. Fique com essa frase que me veio agora. Lembra o título que a gente deu para essa mensagem? O título foi, se a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. Então, coloque como foco inegociável a sua vida com Deus, em primeira instância. O seu relacionamento com Ele.
E aí, quando você focar no seu relacionamento com Deus, você vai ver que vai aparecer coisas que você faz, que eu faço, mas que isso é contrário. E aí você vai entender. Amados, Deus jamais sinalizaria algo para eu e você largar se fosse uma coisa boa. Ah, meu filho, isso é tão bom que eu quero que você deixe. Se Deus sinalizar algo, é porque aquilo é comprometedor. Ou para a sua relação com Ele, ou para a sua relação com a sua esposa, ou para o seu futuro. Alguma coisa não é bom. Você está comigo? Amém. Deus está tratando de forma muito pessoal, Graça, porque ainda esse ano, eu não quero que passe, amados, eu não quero entrar o segundo semestre desse ano com a mesma mentalidade que eu estava. E eu quero lhe influenciar com isso. É um tempo para mudança mesmo, é um tempo para a gente chamar a palavra para dentro, tirar ela do ouvido e trazer para dentro. A gente vai começar a viver essas coisas. E eliminar, foco inegociável é você eliminar as distrações. Tem coisas, amados, que tem espaço demais na nossa vida, por isso que Deus tem pouco. Tem coisas que têm crescido em nós que, na verdade, devia estar diminuindo. E não é por falta de palavra, não é por falta do interesse de Deus, não é por falta... A gente fica arrumando desculpa. Você já ouviu uma música de um bem demoniado aí, que nem existe mais, já até morreu, mas ele diz assim, eu acho que o imperfeito não participa do passado. Não sei se você já ouviu a música que tem essa frase. Acho que o imperfeito não participa do passado. O que é que isso quer dizer? Qual é a filosofia que está nessa expressão? É que a gente está sempre olhando para trás como se fosse um tempo onde tudo funcionava, onde tudo fosse bem. Antigamente, ou em tal igreja, ou em tal lugar. Irmão, a gente só tem um tempo para viver, chama hoje. Ontem já morreu, amanhã ainda vai nascer, talvez. Então, a gente precisa... Porque quando a gente pensa, parece que não tem defeito não no passado. Parece que tudo era encaixadinho. E não era. Naquele tempo, que hoje a gente faz referência, era um tempo complicado também. Era um tempo que a gente estava arrumando culpado também. Era um tempo que a gente estava na mediocridade. Sabe o que é mediocridade? É estar da média para baixo. O negócio hoje está tenso, né? Tenso. Mas... Deus trata, pelo menos Ele está falando comigo, não sei se está falando com você. Amém. Glória a Deus. Eliminar as distrações, amado, a gente tem ajuda, o maior está conosco. Você já parou para pensar nisso, amados? Não tem nenhuma chave que não possa ser virada, Graça. Se o primeiro lugar que a gente for diante de Deus. A gente acha mesmo que alguma coisa vai ser diferente na nossa vida se a gente continuar acreditando nas mesmas coisas, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Se a gente continuar dando ouvido ao diabo como se ele fosse nosso amigo, quando ele diz, fulano fez isso com você, fulano não viu isso. Amado, o diabo ele não é amigo de ninguém. Ele está perdido e o que ele quer fazer é que você se perca também, e eu também. Quantos estão sendo ministrados? Amém. Glória a Deus. A gente precisa atentar com, o texto diz, com diligência cada vez maior às verdades ouvidas. O que determina o que a gente é, não é o que a gente diz simplesmente, amados. Porque se o que e é bíblico falar, a Bíblia diz, morte e vida está no poder da língua. Agora, se o que eu digo está desalinhado daquilo que eu faço, então isso é só uma linguagem de... vamos dizer, politicamente correta. E a gente precisa sair dessa instância. Diga, eu estou saindo disso. Eu estou saindo disso. A gente precisa sair, porque é o que Deus está tratando conosco. Derrota e vitória não é produto do acaso. Não é o destino. Rapaz, eu queria muito um texto de Jeremias, depois eu vou pesquisar para lidar, que diz assim, se o ímpio se o ímpio se arrepender da sua impiedade, a sua impiedade não será lembrada. E se o justo mudar da sua justiça para a impiedade, a sua
a sua justiça não será lembrada. É mais ou menos isso. Não é com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Você percebe que isso não é só uma questão de opinião, isso é um texto bíblico. Sabe o que esse texto está dizendo, Ju? Que importante mesmo não é como você começa, é como você termina. Você percebe que isso é um princípio bíblico, isso não é só uma questão, uma inclinação humana de ver só a coisa ruim, não. Não é só ver a coisa ruim, é ver o final das coisas. E a gente canta aqui que o fim é melhor do que o quê? Do que o começo. Você vê que quando se prega, quando se ensina sobre Satanás, nunca enfatiza o fato dele ter sido um querubim ungido da guarda real. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu quero encerrar com isso, não quero mais me estender. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem sempre o diabo foi diabo. E eu não estou defendendo ele em nada aqui, eu estou só falando desse princípio que Jeremias estava explicando ali, dizendo, se o ímpio se converte, o seu tempo de impiedade será esquecido. Mas se o justo se perverte, seu tempo de justiça será esquecido. Porque o foco não está no que era, o foco está no agora. O fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Então, quer dizer, não importa como é que foi até ontem, agora a gente precisa focar para o que vai ser daqui para frente. Isso tem a ver com o que a gente está ouvindo, irmão. Muitas coisas vão se encaixar, mas elas não vão antes da gente entender que Deus tem nos pastoreado com a palavra e a gente tem escolhido coisas diferentes do que Ele tem dito a nós. Nós temos crido em outras coisas, nós temos investido nosso tempo, nosso dinheiro em outras coisas, e aí quando não acontece, a gente fica chateado. E é por isso que Deus ministrou que nós somos cooperadores dEle. Eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entro. Qual é a verdade implícita aqui? É que se não abrir, Deus não pode entrar num lugar que não for aberto. Eu estou perguntando, Ele não pode entrar? Ele pode. Ele pode. Ele só não vai. Por que Ele não vai? Porque Ele disse que não vai negar a si mesmo. E no que diz respeito à nossa vida, Ele só entra se eu abrir. Não existe limites para Deus. Não existe barreiras para Deus. Agora, se existe algo que Ele não vai fazer, é dizer a você uma coisa e fazer outra diferente do que Ele disse. Isso aí eu e você podemos até fazer, mas Ele não vai fazer. A Bíblia, amados, entende isso. Deus colocou na minha e na sua mão como a nossa vida deve ser. Só que a gente fica sempre transferindo para Ele, porque é mais fácil culpar Ele. Não, o que a Bíblia diz é que a gente pode escolher. Agora, Deus é tão bom que Ele sinaliza. Deuteronômio 30, 19 diz que põe diante de vós vida, morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida, ainda sinaliza. Ó. Se estiver confuso, vou dar uma sinalização. Pastor, sobre o que é essa palavra? Essa palavra é sobre a gente não atrapalhar. Essa palavra, mas é sobre a gente ser humilde no nível de dizer, Deus, eu tenho sim uma opinião e ela é dura, rígida, como alguns de nós temos. Mas eu decido abrir mão dela para ficar com o seu... O que é que a sua palavra diz? Porque não existe algo que Deus deseje mais de mim. Eu vou jejuar 21 dias, vou fazer não sei o quê. Você acha mesmo que Deus está interessado nisso, irmão? Você acha mesmo que Deus está interessado nisso? Porque a Bíblia diz que obediência é mais valioso para Deus do que sacrifício. Não adianta a gente fazer jejum de 21 dias, se quando Deus sinaliza algo na sua palavra, você já tem pronto o seu caminho. Não adianta a gente fazer uma imagem de santidade se a gente tem a intransigência de viver na nossa própria opinião. Pense num culto. Pense, irmão. Por isso que eu estava tão nervoso hoje à tarde. Porque o Espírito comunica e você fica dizendo, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou falar isso?